Olá, traders! Eu sou Renan Raminelli, analista da 4XC. Eu vou apresentar os insights diários do mercado para o dia 5 de novembro de 2024. Iniciando aqui com o calendário econômico. O calendário econômico começa com a primeira linha, eleições presidenciais nos Estados Unidos. Essa é a grande notícia do dia. Temos aí algumas notícias de relevância no decorrer do dia, mas o que vai definir mesmo o que ocorrerá serão as eleições. É esperado hoje um aumento de volatilidade, pode ter aumento de volatilidade em qualquer momento a partir aí do início da votação nos Estados Unidos. Durante a apuração também. Ainda no tema das eleições, as últimas urnas nos Estados Unidos a serem fechadas são as urnas no Alasca. Isso ocorre às 3 horas da manhã, horário de Brasília. Dependendo de como a eleição transcorrer, se tiver aí uma votação muito maior para um lado ou para outro, geralmente nesse horário as redes de TV já tendem a anunciar um vitorioso. Se for uma eleição mais apertada, aí vai ser necessário dias para ter uma resposta de quem venceu a eleição. Pode demorar, então, aí 3, 4 dias, a depender, né, de recursos. Então, se é uma eleição com mais folga para um candidato ou para outro, provavelmente 3 horas da manhã, já teremos um resultado dado pelas redes de TV. Se não, aí tem que esperar alguns dias. Dito isso, após aí, então, um panorama sobre as eleições, temos aí notícia de maior relevância, 11h45, PMI de serviços. Após isso, meio-dia, Non-Manufacturing PMI ao meio-dia, horário de Brasília. E após isso, às 3 horas da tarde, leilões de títulos americanos de 10 anos. Tá? Então, tem algumas notícias no decorrer dos dias, porém, o que vai aí realmente trazer um aumento de volatilidade, que pode ocorrer a qualquer momento, é a eleição americana. Vejamos o que está ocorrendo nos ativos, como iniciamos o dia. Primeiro aqui, com o euro-dólar. O euro-dólar está sendo negociado em alta, então no dia de ontem ele subiu, não teve aí um movimento que tenha tido rompimento para cima ou para baixo, a máxima do dia anterior, né? Muito próximo ao intervalo do dia anterior. Neste momento vai sendo negociado em alta. De forma geral, aqui podemos ter uma vela forte para cima, uma vela forte para baixo. Isso tende a ocorrer após o anúncio de resultado da eleição. O mercado pode disparar uma tendência de fortalecimento do dólar ou de enfraquecimento do dólar. Não tem como saber para onde o mercado vai. É um dia que o recomendado é ficar fora do mercado até que tenhamos aí um resultado do que aconteceu lá. O mercado pode assumir um comportamento não lógico no decorrer do dia, tá? Porque pode ir muito para um lado e rapidamente ir para o outro lado. Então, se você decidir negociar hoje, negocie com lotes pequenos, alavancagem baixa. Não negocie com alavancagem alta no dia de hoje. Se você decidir negociar, o recomendado é que fique fora do mercado. No caso da Libra com o dólar, a Libra com o dólar vai sendo negociada em alta neste momento. O preço, então, o dólar está recuando neste momento perante as principais rivais, mas isso pode ser temporário, não é um indicativo de tendência de alta nem de baixa. É um momento de indecisão, apenas começando o dia. No decorrer do dia, o mercado pode se fortalecer para um lado ou para o outro. Os indicativos aqui técnicos a gente pode desprezar nesse momento, tá? Porque na prática tudo pode acontecer. Não tem um movimento claro do mercado nesse momento, tudo vai se definir e pode
ter uma clareza maior a partir do resultado da eleição. Já no caso do Ien, do franco suíço, o franco suíço, ele está aí na segunda-feira, foi negociado em baixa, caminhou ali para próximo a 0,86, 0,8610, encontrou suporte, fechou um pouco mais acima. Aqui no caso, né, vemos que o preço ele caiu na segunda-feira. Neste momento, o franco suíço está se fortalecendo, tentando aí implementar uma queda maior aqui no par. Porém, conforme eu disse, neste momento não tem clareza de movimento. Mesmo que pareça aqui que vai para baixo, isso pode ir para cima, não tem nada aqui que seja muito claro no mercado neste momento. São velas pequenas no momento de incerteza. Grandes investidores vão aguardar as eleições para realmente se posicionar e aí sim, quando eles se posicionarem, as coisas vão ficar mais claras. Já o dólar com o Ien, a segunda-feira aí um Dodge, uma vela bem pequena, caiu um pouco, fechou próximo do valor de abertura. Os indicativos técnicos aqui, o MACD está acima de zero, o que indica tendência de alta. O ADX está acima de zero, mas está caindo aqui, né? A inclinação do ADX está para baixo, indicando que ele teve aí uma diminuição no movimento direcional de alta. Então, de forma geral, aqui ainda sugere a alta, porém vai depender do que ocorrerá nos Estados Unidos, tá? Os índices americanos, Dow Jones, ele caiu na segunda-feira, na semana passada estava mais claro aqui perto das médias móveis, eu falei, olha, aqui parece que vai cair mais, ele realmente caiu, está sendo negociado aqui abaixo da média móvel exponencial de 50 períodos, né? Então ele está numa posição fraca, o que parece aí que pode acabar recuando mais. As moedas não tem muita clareza, né? Elas podem ir para qualquer lado na prática, o dólar está tentando se fortalecer, né? Mas ele está demonstrando aí não clara movimentação no fortalecimento do dólar. Já aqui nos índices, os índices eles estão demonstrando uma certa fraqueza aí, né? Por que eu digo isso? Bom, o preço aqui no SP500 ele caiu, vai sendo negociado abaixo das médias móveis mais de curto prazo, elas cruzaram para baixo, tenta se manter acima da EMA de 50 períodos, mas não está tendo aí, né, uma clareza de alta para estimular a compra. Aqui também os mercados vão tender a se posicionar, vão tender a se movimentar após aí um resultado da eleição. Tá? De forma geral, os índices eles estão em tendência de alta num prazo mais longo. Porém, devido a esse evento, que é a eleição, os investidores se protegeram e teve a realização de lucros, né? Então o preço acabou recuando, a tendência era de alta, eles fecharam as compras, venderam e aí o preço recuou, na expectativa do que vai acontecer nas eleições para voltar a se posicionar. Então esse recuo tem muito a ver com a eleição. Final do mês passado, eleição no início do mês, uma realização de lucros, né? Então, a depender do que acontecer, o preço pode rapidamente voltar a subir ou pode recuar ainda mais, a depender da expectativa em relação a cada um dos candidatos que possa ter confirmação de vitória na eleição. Aqui, no caso, o Nasdaq, né? O Nasdaq ele vai tentando se manter exportado acima da média móvel exponencial de 50 períodos. Não tem movimento direcional de alta nem de baixa aqui, a linha DX+, e DX- estão as duas juntas, né? Então não tem uma clareza de movimento direcional aqui, pelo menos no indicador. Nos últimos dias ele está sendo inside bar é uma vela dentro da outra, né? Então ele não teve movimento direcional, vai seguindo dentro do intervalo do dia anterior, né? E pode aí encontrar resistência na parte superior, próximo às médias móveis, e suporte na parte inferior. Então, também não tem clareza de movimento aqui. Apesar disso, o que parece aqui dar uma clareza um pouco maior é o MACD, que ele vai decrescendo aqui, se aproximando da linha zero, né? O que indica aí, né, um momento de baixa no preço, né? Que ele teve essa queda, vai ser negociado abaixo das médias móveis mais curtas, então tem aí uma indicação de fraqueza no índice, né, podendo aí acabar recuando mais.
não tem uma indicação de alta clara. O que os indicativos são mais de potencial recuo do que de alta. Porém, não é recomendado a venda nem a compra. Conforme eu disse no começo do vídeo, o recomendado é ficar fora do mercado até que tenha uma definição da eleição. Aqui eu estou comentando sobre o que parece, qual é a perspectiva, onde estamos, mas eu não recomendo a compra nem venda em nenhum dos ativos hoje. Aqui, no caso, o Bitcoin, ontem ele caiu, né? Eu falei que ele parecia que estava com potencial de recuo maior, realmente recuou, hoje está subindo. Aqui também, não recomendo compra nem venda, tá? De forma geral, o DX- está acima do DX+, indica movimento direcional de baixa, MACD cruzou para baixo a linha de sinal, indicando movimento descendente. Então, apesar da tendência de longo prazo ser de alta, o indicativo aqui é de um possível recuo, ainda assim, o melhor é ficar fora e aguardar aí a definição da eleição. Já aqui, o Ethereum, conforme eu disse ontem, o certo seria aguardar uma vela de alta no toque dessa linha, né? Uma vela verde no toque dessa linha, não comprar do jeito que estava, porque se o Bitcoin caísse, ele cairia com mais força. O Bitcoin caiu, o Ethereum caiu com mais força e abaixo dessa linha que conectava os últimos fundos aqui. Então, aqui vemos o DX- acima do DX+, indicando aí movimento direcional de baixa, porque ele veio caindo abaixo das mínimas dos dias anteriores, MACD abaixo da linha zero. Na prática, aqui o Ethereum está com um indicativo um pouco mais de baixa, um pouco mais de clareza de que possa sim continuar um movimento descendente. E por último, as commodities. Primeiro aqui o petróleo abriu a semana com gap de baixa, subiu rapidamente. Eu falei, né, que não recomendava compra nem venda, mas que o preço poderia voltar a atrair vendedores entre 70 e 72, né, nessa região aqui. Ainda pode acontecer isso, iniciou o dia aí, né, com uma vela pequena. Mercado na expectativa da eleição americana e também do que possa acontecer no Oriente Médio, porque o Irã falou que vai responder a Israel, atacar de dentro do Iraque, e isso aí, né, essas notícias acabam deixando o mercado apreensivo com um potencial aumento do conflito no Oriente Médio, que possa afetar aí a produção de petróleo. Já aqui o ouro ele veio em tendência de alta o ano inteiro, né? Essa tendência, no último dia do mês, teve uma vela de queda forte, caiu até as médias móveis. Segunda-feira subiu, desceu e acabou fechando mais ou menos no mesmo valor. Terça-feira iniciou em queda, está tentando subir neste momento, mas ainda assim não tem nenhuma clareza se hoje vai subir ou cair neste momento, né? O que vemos aqui nos indicativos técnicos interessante é que o ADX estava subindo ininterruptamente, ele teve o tique para baixo e aqui começou a apresentar uma fraqueza maior, né? Ele começou a não subir com tanta força quanto subia. Tem dificuldade de subir no momento. Vemos que no dia anterior teve uma redução do volume em relação ao dia precedente, né? Então, indicando aí que não teve grande interesse nem de compradores nem de vendedores e ainda fechou com Doge. Então, momento de indecisão sobre que lado vai. Já o MACD cruzou para baixo a linha de sinal, está ainda acima da linha zero, mas também indica aí que teve um aumento da pressão vendedora após essa queda do último dia do mês, né, e queda no primeiro dia do mês atual. Então, de forma geral, aqui a tendência é de alta, porém, nesses últimos dias o preço teve um recuo, e o mercado aguarda aí realmente o que vai acontecer nos Estados Unidos, o mundo inteiro aguardando para voltar a se posicionar. Então a minha recomendação é que você fique fora do mercado no dia de hoje. Amanhã de manhã já teremos provavelmente um resultado e aí com uma clareza maior do que está acontecendo no mercado, com rompimentos, a gente possa voltar a se posicionar. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima.